Olá, irmãos, muito bom dia. A paz do Senhor para todos vocês. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade para juntos aqui aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E nesta oportunidade nós queremos aqui pensar com vocês, aprender a palavra de Deus na lição de número 12. A lição de número 12 ela vai tratar sobre as bênçãos de Deus para a família. Eu quero aqui, junto com os senhores aqui, estar comentando aqui esta lição sobre as bênçãos de Deus para a família. Eu quero aqui ler aqui o nosso texto de referência, que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, verso de número 1º e 2º e o 3º. Lembrando que estamos aqui fazendo aqui, gravando aqui esta nossa lição de número 12, devido a esses acontecimentos que estão aí de mundo afora, sobre a questão dos vírus e a questão também do deslocamento para ir até o templo. Então, eu resolvi aqui estar gravando esta lição aqui e também lançando aí para vocês aí no grupo, para que vocês possam também ter o conhecimento também, a informação e o aprendizado da palavra de Deus sobre esta lição de número 12, que fala as bênçãos de Deus para a família. Livro do Gênesis, no capítulo 12, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais para uma terra que eu o mostrarei. Verso 2: Fatiei uma grande nação e a abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Verso 3: Abençoarei os que te abençoares e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Olha que coisa maravilhosa. Deus aqui chamando esta família, a família de Abrão, que seria Abraão e Sara. Deus chama aqui esta família aqui para uma grande nação fazer da vida deles, a qual fez uma grande nação, uma nação muito grande, que é a nação de Israel, a qual Deus cumpriu esta promessa na vida de Abraão e de Isaque e de Jacó. Nós temos aqui alguns tópicos aqui da nossa lição, e eu quero aqui compartilhar com vocês alguns tópicos. Temos o tópico de número 1 que fala a família e a bênção divina. Dentro desse primeiro tópico aqui, a família e a bênção divina, nós temos o subtópico que é a família é uma agência de Deus. A família é uma agência de Deus. Também dentro do primeiro tópico nós temos ensinando o caminho da benção. E dentro também do primeiro tópico nós temos a benção e as futuras gerações. Então dentro desse primeiro tópico nós temos esses 3 subtópicos aqui para a nossa meditação que nós queremos aqui estar passando aqui para os irmãos. A família e a benção divina. A família é uma agência de Deus. Claramente, sem dúvida, após o pecado, após Adão ter pecado, Deus não desistiu da família. Deixar bem claro aqui. Após Adão ter pecado, Deus não desistiu da família, ou seja, do homem, da mulher e da sua prole. Jamais Deus desistiu. Começou com Abraão. Quando veio o dilúvio, Deus continuou preservando a família. Lembra do dilúvio que Deus falou ao coração de Noé que acabaria com todo ser vivente, toda a carne que respirasse, toda alma viva, Deus ia destruir. E Deus falando isso, Deus mandou que Noé construísse uma arca enorme, e assim foi feito, e Noé pregou o evangelho da justiça aproximadamente 120 anos. E Deus ali, uma promessa de Deus, está conservando a família. Por isso que a arca foi feita com esse propósito, para Deus continuar conservando a família, que Deus tinha um projeto com a família,
desde de Adão. Então veja aqui a família como uma agência de Deus, Deus preservando ela, dando continuidade a essa instituição maravilhosa. E nós vemos ali Deus preservando a família através da construção da arca. E quem foi salvo naquele episódio foi Noé e sua família, porque as demais, aquela população daquele contexto do dilúvio, aqueles povos ali, eles não deram atenção à pregação de Noé. Então, por isso que as outras famílias, o restante da humanidade que não entraram na arca, foram perecidos pelas águas do dilúvio. Isso não quer dizer que Deus é um carrasco, Deus é um vingativo, não. A promessa foi feita, o evangelho foi pregado. Deus mandou Noé anunciar, e Noé anunciou o evangelho ali, o evangelho da justiça divina. Pregou aproximadamente 120 anos. Mas os demais não quiseram dar ouvido, Noé e sua família foram salvos. E ainda dentro do top 1 nós temos também ensinando o caminho da bênção de Deus. Isso aqui é importante, ensinando o caminho da bênção de Deus. Dentro desse tópico aqui, ensinando o caminho da bênção de Deus, nós vamos ler aqui para vocês, no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco aqui o livro do Êxodo, no capítulo de número 12, verso 26 e verso 27. Livro do Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 26 e 27. Olha o que é que diz aqui, ensinando o caminho da bênção. Olha o que é que diz o verso de número 26, Êxodo capítulo 12. Diz assim: e quando os vossos filhos os perguntarem o que significa esses rituais, aqui está falando daquele ritual ali, aquela cerimônia do Cordeiro Pascual, tudo aquilo que Deus mandou fazer, que se ajuntasse, se reunisse ali, para que o povo celebrasse a Páscoa, E aqui nós estamos vendo aqui esse relato bíblico, verso 27, responderam: este é o sacrifício pascual do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. Olha só, simplesmente para isso, para que eles ali lembrassem daquele episódio, daquele acontecimento ali, que foi feito ali no Egito. Então esta questão de ensinar o caminho da bênção é importante. Cabe aqui a todos nós, como pai, você que é mãe, você precisa estar ensinando a criança, o seu filho, as futuras gerações, o caminho da bênção de Deus. Isso é fundamental. Veja aqui que eles questionaram, né? O verso 26 diz assim, ó: quando os vossos filhos perguntares, né, o que significa esse ritual? É importante você ter o conhecimento bíblico da palavra de Deus, ser um aluno da escola bíblica, ou participar dos cultos de ensino para essa finalidade, porque o seu filho pode perguntar algo para você relacionado à Bíblia, e se você não tiver o conhecimento bíblico, você jamais vai dar esse suporte ao seu filho. Então, é este importante aqui, ensinando o caminho da bênção. Você precisa ter o conhecimento para isso. O 3:1, a bênção e as futuras gerações. Isso é fundamental. Salmo de número 127. A bênção e as futuras gerações. É importante demais quando se fala de futuras gerações, quando se fala de filhos, quando se fala de netos, mostrando a bênção de Deus para essas futuras gerações. É fundamental estar transmitindo este conhecimento tanto para os filhos como também para os netos também, porque isso traz assim a grandeza do poder de Deus. É fundamental estarmos ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos, para os nossos netos futuros, para que assim o nome do Senhor não possa ser esquecido no decorrer das gerações. Porque no livro de Juízes, esse fato aconteceu. No livro de Juízes diz que teve ali uma nação que cresceu sem conhecer o Senhor e as suas obras. Veja só, alguém falhou
com a informação, com o ensinamento da palavra de Deus. E Deus não quer que você fale com seu filho, com seus netos, relacionado ao conhecimento dele, das bênçãos de Deus para a vida deles e aquilo que Deus fez em nossas vidas. É fundamental você ter experiência com Deus, conhecimento com Deus, para estar o quê? Para estar passando, ensinando para os seus filhos e para os seus futuros netos. Isso é fundamental. Então, dentro do tópico de número 1, nós aprendemos a benção e as futuras gerações, ensinando o caminho da benção e também a família, uma agência divina. Isso aprendemos dentro do tópico de número 1. Dentro do tópico de número 2, fala algumas bênçãos de Deus para as famílias. Algumas bênçãos de Deus para as famílias. Então, nós temos aqui dentro do tópico 2, nós temos sabedoria, inteligência e conhecimento. Nós temos também dentro do tópico 2, presença e participação de Deus. Dentro do tópico 2 também nós temos a segurança da família. Então, algumas bênçãos de Deus para a família. Então, isso aqui que eu citei para você são algumas bênçãos, porque as bênçãos de Deus são muitas bênçãos que Deus tem para a sua família. Deus tem muitas bênçãos para a sua família, não só essas que eu citei, mas tem outros milhares de bênçãos. A Bíblia tem aproximadamente mais de 2.000 bênçãos ali, promessas e bênçãos para a vida da família. Então, o maior desejo de Deus é estar abençoando você e sua família, você, seus filhos, os seus netos. Então, algumas bênçãos de Deus para a família, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, isso é importante dentro do contexto de uma família. Tanto o homem como a mulher precisa ter sabedoria, inteligência e conhecimento. Por que isso precisa dentro da família? Para que ambos assim o compreendam os outros. Olha que aqui no livro de Provérbios, capítulo 24, eu vou ler para você. Provérbios, capítulo 24, verso 3 e o verso 4. Você pode abrir a sua Bíblia e pode estar acompanhando. Provérbios, capítulo 24, verso 3 e verso 4. Olha o que diz aqui. Provérbios, capítulo 24, verso de número 3 e número 4. Diz assim o verso 3, ó. Com sabedoria se edifica a casa. Olha como é importante. Com sabedoria se edifica a casa. Isso é importante. E com o entendimento ela permanecerá firme. Verso 4. Pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Veja a importância tanto da sabedoria, como do conhecimento e como da inteligência dentro de uma família. Então é importante você, pai, você, mãe, ter sabedoria, ter inteligência e ter conhecimento para lidar com as situações diversas da vida. A sabedoria para educar o filho, para ensinar, a inteligência para averiguar as situações e o conhecimento para permanecer este lar edificado. É importante termos essas bênçãos de Deus para a família. Também outras bênçãos de Deus para a família que ele fala aqui é a presença e a participação de Deus. Eu quero frisar isso aqui é importante. A presença e a participação de Deus. Deus é o centro. Deus não pode estar ausente da família, jamais. Deus não pode estar ausente da família. É importante, é fundamental a ausência de Deus na presença da família e fazendo também a participação. De que forma Deus participa? Orientando, aconselhando, falando, nos orientando por intermédio da sua palavra. Então a presença e a participação de Deus é fundamental no seio da família. Você jamais pode ficar de fora. A sua família não pode jamais faltar a presença de Deus. E esta presença ser contínua, que ele diz aqui, ser participante. É importante Deus participar da vida de vocês, da família, tanto do homem e da mulher, como da sua prole, dos seus filhos. A presença de Deus na vida do filho, a presença de Deus na vida do homem, a presença de Deus na vida da mulher e também participando também desta presença. É fundamental isso para você realmente crescer, para que sua família cresça, mas esse crescimento trazer também a presença de Deus e a participação junto também. Salmo de número 127, se você vê ali,
ali está a presença e a participação de Deus, guardando, cuidando, edificando. É isso que Deus quer fazer com a nossa família, guardando, edificando a nossa vida e a vida da nossa família. Não deixe jamais de ter a presença de Deus participando na sua família. O 3 do 2, a segurança da família. Aqui é outro ponto importante. Essa segurança aqui não quer dizer que nós não estamos ausentes de violência, de assaltos, de homicídios, de todas essas malézias que o mundo apresenta. Isso não quer dizer que nós não estamos ausentes disso. A segurança da família não quer dizer que nós estamos ausentes dessas coisas. Estamos sujeitos a sequestro, a assaltos, a outras coisas que o mundo apresenta. Então aqui, mas nós queremos aqui confortar o seu coração, dizer que Deus é o nosso guarda, que Deus é o nosso socorro, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é a nossa proteção. Deus é quem guarda a sua família, Deus é quem guarda você, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos. É uma bênção muito grande você ir para o trabalho e voltar em casa à tarde, ver sua família, ver seus filhos. Então isso é bênção de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Então a segurança da família, não se esqueça, Deus é quem guarda. Estamos sujeitos às malézias da vida. A nossa família está sujeita a todas essas malézias que o mundo apresenta. Mas a nossa segurança maior é a palavra de Deus, é a presença de Deus na minha vida e na sua vida também. O ponto 3, para nós concluirmos aqui o tópico 3, fala atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus. Atitudes para desfrutar das bênçãos de Deus, o tópico 3. Então falamos aqui desta atitude. Primeiro, família, um lugar onde há temor de Deus. Olha só que coisa tremenda. Família, lugar onde há o temor de Deus. Só que esse temor aqui é de todo mundo. Esse temor é tanto do homem, como da mulher e como dos filhos. É fundamental isso aqui, ó. Família, um lugar onde há temor de Deus. Onde há temor a Deus, ou temor de Deus. É importante, tanto o homem como a mulher, ter essa ciência, essa consciência. Eles precisam ter o temor de Deus. Essa família precisa temer a Deus para dar o testemunho. Qual foi o propósito de Deus na nação de Israel? Era para que a nação de Israel testemunhasse as grandezas de Deus. A nação de Israel era uma nação missionária. A nação de Israel era uma nação missionária para pregar os propósitos de Deus a outras nações, às demais nações do mundo. Esse era o propósito de Deus. A missão de Israel, a missão que eles tinham era programar o reino de Deus, o grandioso poder dele entre as nações. Então, família, um lugar onde há propósito de Deus. O tópico 2 do 3, família, um lugar onde há trabalho e contentamento. Isso é importante demais. Família, um lugar onde há trabalho e contentamento. Isso aqui é importante demais. Isto é fundamental também para que este lugar desta família, onde há o trabalho e contentamento. Isso é importante demais, o cultivo do trabalho. Porque precisamos realmente ter esse trabalho e esse contentamento. Contentamento. Às vezes nós queremos tirar a vida toda para trabalhar, queremos trabalhar dia e noite sem parar. E sabemos realmente que nós precisamos de descanso, ter tempo para a família, ter tempo para outras coisas na vida. O trabalho é uma bênção de Deus, mas nós não podemos viver só do trabalho. O trabalho é bênção, mas não podemos viver só do trabalho, dia e noite. É uma coisa realmente que desgasta muito, tanto um como o outro. Então, família é um lugar onde há trabalho e contentamento. Ele ainda diz aqui, ó, é muito importante que a família cristã procure cultivar tanto trabalho como contentamento. Ambos são importantes ao ambiente familiar, enquanto dignificam o proporcionamento dos recursos para suprir as necessidades da família. Então, basicamente é isso. Então, família, um lugar a trabalho e contentamento. O 3 do 3 para nós concluirmos. Família, um lugar de adoração a Deus. E aqui nós fechamos aqui este tópico número 3, que a família
Sempre foi. Deus criou a família no propósito de adorar e glorificar o nome dele. Então, família, lugar de adoração a Deus. Então, adore a Deus. Por mais que esse momento que nós estamos passando aqui, de estarmos em casa, por determinações assim, por pedidos, por conselhos e decretos federais, estaduais, municipais, mas estamos aqui, mas não vamos deixar de adorar a Deus. Você pode fazer o seu culto devocional, você pode chamar sua esposa, seu filho, se reunir, fazer um período de oração. Continue adorando a Deus. Não deixe de adorar a Deus. Faça isso, porque família, um lugar de adoração a Deus. Deus abençoe e te guarde. Fica aqui o meu comentário, o meu esclarecimento sobre a lição da Escola Bíblica de número 2 da nossa lição Editora Betel. Deus abençoe vocês, um abraço, um ótimo domingo para você e sua família, em nome de Jesus de Nazaré.